Pois eu estava dizendo que a gente não é a favor da realização do carnaval e tampouco de outras atividades que envolvam aglomeração de pessoas, seja pelo respeito às vítimas, às famílias que estão passando por essa situação da Covid, seja porque não faz sentido nenhum. Na verdade, a gente está desde o ano passado exatamente sem fazer atividades, porque respeitamos, entendemos que esse é um momento complicado da cidade e não queremos que os números também aumentem com as aglomerações, em virtude das aglomerações. A gente também é bom deixar claro que não estamos querendo concorrer com recurso público que seja destinado à saúde. Também não faz sentido nenhum. A prioridade é, sim, cuidar das pessoas, cuidar das vacinas, trazer vacinas para todos. Então, por isso que a gente trouxe para a Prefeitura, na reunião que você citou na segunda-feira, uma proposta de auxílio financeiro para os blocos, auxílio direto para eles, para nós, da cadeia produtiva do Carnaval, mas cujo recurso ele sairá de um excedente, de um valor que a Prefeitura arrecadou a mais e passou para a Câmara, e a Câmara devolveu para a Prefeitura esse valor de cerca de 20 milhões de reais. Então, portanto, é um valor que não estava previsto no orçamento, nos gastos da Prefeitura, e esse valor seria destinado, então, para dar o suporte a esses blocos. O processo é inverso, é a economia da Câmara que foi devolvido para a Prefeitura. E aí a Prefeitura, então, tem em crédito 19 milhões de reais, 20 milhões de reais devolvidos pela Câmara de gastos que a Câmara não realizou. Agora, vamos lá. Existe uma outra proposta, uma coisa que seja mais substancial, no sentido de tornar oficial essa verba de apoio? Porque, senão, toda vez que tiver uma questão como essa, fora de controle, que é a pandemia, vai ter que ter um socorro. Vocês têm alguma proposta estrutural para isso? Para que a Prefeitura tenha conhecimento de alguma proposta estrutural, verba destinada antecipadamente para bloco, independente do momento em que nós estamos vivendo? O que a gente ficou um tanto quanto perplexo foi que a própria Poder Público, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Cultura ou a Belotura, eles não trouxeram, não formularam, esboçaram sequer uma proposta concreta que poderia se valer de diferimento de imposto, isenção fiscal ou auxílio direto, como o que a gente propôs. Então, a gente está iniciando esse debate com essa proposta na mesa. E, claro, naturalmente, estamos abertos a receber outras propostas e discutir, dialogar. Estruturalmente, a Prefeitura, nos últimos anos, ela tem direcionado recursos da iniciativa privada através de captação de patrocínio para a própria Prefeitura, para o Carnaval, e aí, com esse valor, ela dá subvenção aos blocos. Isso já vem sendo feito há 3 anos, pelo menos. Esse seria um modelo de negócio, um modelo de resolver a situação estruturalmente, mas tão pouco, como eu disse aqui, a Prefeitura se movimentou nesse sentido de captar esse recurso da iniciativa privada ou elaborar alguma proposta nesse sentido de imposto, fiscal, etc. No caso nosso, da cadeia produtiva do Carnaval, é muito diferente, é específico, comparado a outros setores da economia que também sofreram, mas que são mais formalizados e, portanto, podem contar com esses outros mecanismos de suporte, que em vez da Prefeitura alocar recursos, ela deixa de arrecadar, deixa de receber, seja com isenção, seja com diferimento do pagamento de impostos. Ô, Matheus, me tira uma dúvida, né, sobre essa questão desse pedido de auxílio por parte dos blocos. Eu frequento o Carnaval desde que o Carnaval nasceu em Belo Horizonte, e a gente está ali vendo quando a festa acontece, né? Eu consigo pensar, por exemplo, no impacto que isso causa para os ambulantes que contam com esse período do ano, o setor hoteleiro de BH, que recebe turistas, né, principalmente nessa época. Eu consigo ver com muita clareza esse impacto financeiro que tem na vida dessas pessoas. Agora, a gente não vê muitos bastidores da questão dos blocos também. Esse auxílio, ele seria exatamente para quê? Qual que é o impacto que as pessoas, os organizadores do bloco estão sofrendo? Porque quando a gente pensa em auxílio da Prefeitura durante a festa, a gente pensa no aluguel ali do carro, do trio elétrico, né? A gente pensa em tudo que vai gastar para colocar aquele bloco na rua. Só que isso não vai acontecer. Qual que é esse impacto financeiro? E se esse auxílio vier, qual que será a destinação dele dentro dos blocos de carnaval? O nosso principal objetivo, e obrigado pela pergunta, é que haja manutenção, a sobrevivência dos blocos e da cadeia toda dos trabalhadores do carnaval, para que quando a gente puder fazer a festa com segurança para todo mundo, estejamos todos vivos, ativos, com as atividades em vigor. Então, esses valores eles se prestam à manutenção do bloco, à existência do bloco, e para isso o bloco precisa de pelo menos uma pessoa, um coordenador, um gerente, para trabalhar na inscrição do bloco, em editais, coordenar as atividades do bloco, precisa de alguém para tratar das redes sociais do bloco, na medida em que não é possível fazer nada fora, né, nada presencialmente, precisa de pagar os músicos para
nesse período todo, estudarem, pesquisarem, ensaiarem, e para aqueles blocos que existem como o nosso, como pessoa jurídica, ou seja, tem CNPJ, a gente tem que pagar um contador mensal, assim como qualquer outra empresa, para cuidar dessa parte fiscal. Portanto, essa verba ela se destinaria a isso. As pessoas que... pouca gente não entende ou não sabe que vários blocos têm CNPJ e, portanto, é como uma empresa, tem gastos mensais e a gente, se não pagar direitinho os impostos, estar regular junto à Receita Municipal, Estadual, Federal, não podemos concorrer a outros editais que vão surgindo. Então, se destinaria a isso. E tem um dado também que pouca gente sabe, mas alguns músicos, alguns trabalhadores dessa cadeia produtiva do Carnaval têm conseguido, nesse período, sobreviver não apenas do auxílio emergencial do governo federal, que acabou agora, mas dando algumas aulas. Mas tem uma porção desses trabalhadores que sequer podem dar aulas, como é o caso de técnico de som hold, que é o pessoal chamado pessoal da graxa, que fica nos bastidores. Esses são aqueles que estão sofrendo mais ainda e esses valores se voltariam a eles também. Matheus, eu tenho informação, a nossa produção passou a informação que existe um pleito de uma verba, parte desse dinheiro que foi devolvido da Câmara para a Prefeitura de Belo Horizonte, alguma coisa próxima dos 3 milhões de reais, que seria distribuído, ou vocês propõem que isso seria distribuído para um número de blocos definidos aí e de acordo com o período de existência de cada um deles. Procede essa informação? É isso mesmo? Como é que funcionaria isso? Exatamente. Essa é a proposta, como eu disse aqui, que a gente trouxe para a mesa na medida em que o poder público não conseguiu desenhar nada até hoje, teve tempo, né? E, afinal de contas, o poder público está trabalhando esses meses todos, recebendo, e deve ser assim, até porque o município de Belo Horizonte, assim como os do país todo, recebeu um aporte significativo do governo federal o ano passado, em virtude da pandemia. Então, apesar de estarem trabalhando, não trouxeram, esboçaram nenhuma proposta, o que impeliu, obrigou que a gente o fizesse. E aí a gente fez, então, esse escalonamento de blocos com pelo menos 7 anos de existência, 5 anos, 3 anos ou 1 ano de existência, e aí um valor para esse conjunto de blocos. A gente esboçou 30 blocos para cada uma dessas faixas e um valor que seria suficiente para fazer frente a esses gastos que eu estava citando anteriormente. E aí, mais uma vez, com esse recurso que estaria sobrando no orçamento, na medida em que a Câmara devolveu ao Executivo essa sobra de arrecadação a mais, sendo que a presidente da Câmara, Nelly, disse nessa medida, quando adotou essa medida, que seria para que esses valores fossem destinados ao combate à Covid, com o que nós concordamos, mas também à retomada econômica da cidade, e aí nisso a gente se enquadra. E esses valores, então, seriam... essa proposta já está na mão da Prefeitura? A Prefeitura já tem conhecimento disso? Quem é a interface dessa proposta? Quem conversa com vocês dos blocos? O que disseram a respeito dessa proposta encaminhada? Na reunião na segunda-feira que a gente teve com o secretariado do Calil, sobretudo aqueles responsáveis pela retomada econômica da cidade, e em especial o André, secretário de Planejamento, foi colocada, como eu disse, nesses termos, foi enviada para eles, mas a interface que a gente tem sempre, e sempre com um bom diálogo, é preciso sublinhar isso, é com a Belotur, com o presidente da Belotur, o senhor Gilberto. Ele estava presente na reunião e também mandamos, está nas mãos deles, esses valores todos e, como eu disse, também a fonte de custeio. O que eles disseram, queriam naturalmente analisar a proposta, verificar junto à Fazenda a viabilidade, até adiantaram que eles têm uma verba que já estava na Belotur para essa finalidade, mas que vão ver não só a questão financeira, orçamentária, mas também a questão do edital, como fariam esse edital de maneira como a gente quer, com critérios objetivos, claros, transparentes, conforme a lei determina. Matheus, você citou a questão aí do diálogo com a Belotur, né? No manifesto de vocês aí tem uma crítica a essa falta de diálogo, né, com o poder público, citando inclusive a Belotur. Teve essa reunião na segunda, mas antes disso estava difícil esse diálogo. Como é que estava essa situação? O que acontece é que o diálogo, na verdade, e o nosso manifesto ele diz isso, ele sempre existiu. Nunca, nessas últimas, pelo menos, gestões da Belotur, o Gilberto à frente, a Mará também, a gente sempre teve um bom diálogo, uma boa conversa. O que não existiu de lá para cá foram, como eu tenho dito aqui, propostas concretas, desenho, esboço, que fosse alguma coisa esboçada por eles e trazida para nós, dizendo, olha, mostramos isso para o prefeito ou para a Secretaria de Fazenda, isso foi rejeitado.
não teve nem isso. Isso é que é a perplexidade da nossa parte, porque muito embora a pandemia seja algo muito excepcional nas nossas vidas, de todo mundo, a gente sabe que pelo menos quando essa última onda, quando a pandemia recrudesceu em fins de novembro, de lá para cá foi possível vislumbrar essa impossibilidade de realização do carnaval. Portanto, a gente entende que teve tempo para a prefeitura, a Belotour, organizar, esboçar, criar alguma proposta. Isso é que a gente reclama no nosso manifesto, que não aconteceu, e a gente, então, nesse vácuo, apresentou essa proposta. Matheus, para finalizar aqui, várias pessoas perguntando aqui nas nossas redes sociais, tem previsão, tem possibilidade de ter carnaval ainda esse ano? Tem que perguntar isso para esse governo federal que não consegue executar um plano nacional de vacinação, o país nosso sendo mundialmente reconhecido nessa área, mas a gente não dá conta de vacinar com escala, porque também não tem vacina. Então, vai depender exclusivamente disso. Falando, como eu falei no início, e vocês também já destacaram, não somos a favor de realizar o carnaval hoje ou quando não estivermos todos seguros, ou seja, quando a vacinação não conseguir atingir uma escala, um número de pessoas que permita com segurança a gente ir para as ruas. Então, na nossa avaliação, muito dificilmente ele ocorra ainda este ano, possivelmente só ano que vem. Matheus Brant, organizador do Bloco Me Beija, que eu sou pagodeiro, um dos integrantes também desse movimento do manifesto enviado aí à Prefeitura, pedindo por auxílio para os blocos de carnaval. Matheus, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Eu agradeço pelo espaço, como eu disse, espero que todo mundo fique bem, se cuidem em casa. Tá aí.